Amém. A Graceni conseguiu desmutar o celular dela? Conseguiu, Graceni? Sim. Sim, né? Está funcionando. Vamos lá, orar pela nossa pregadora da noite, a Letícia. Que Deus possa estar abençoando a vida dela hoje. Amém. Pode orar, Graceni. Fiquei na dúvida se seria eu. É porque falhou aqui. Amém. Boa noite para todos. Pessoal do Face, pessoal do Zoom, muito boa noite. Deus abençoe e continue abençoando todos nós. E que Ele ouça o clamor de cada um, em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, querido Pai, toda honra e toda glória, somente o Senhor merece. A nossa obediência, o nosso amor, Deus. Neste momento, te damos toda a graça. Deus amado, querido Pai, fale conosco, Senhor, porque os nossos ouvidos querem ouvir a Tua voz. Nos ensina, nos corrige, nos orienta. Usa a Tua serva, Senhor, para ser boca do Senhor aqui na terra e que fale o coração de cada um, Deus amado, Deus querido, que o Senhor não fale aquilo que a gente queira ouvir, mas fale aquilo que nós necessitamos, Senhor, ouvir. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos atentos ao Senhor, à Tua voz. Usa a Tua filha, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Letícia, minha filha, Deus te abençoe. Amém. Okay? Ser tu uma bênção, como é sempre. Amém, amém. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Aqui, para mim, tá. Às vezes aparece uma mensagem que a minha internet está instável, mas o importante é vocês conseguirem me ouvir. Eu consigo ver vocês, então qualquer coisa vocês sinalizam aqui para mim, tá bom? Amém. Primeiro, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei a responsabilidade que é estar aqui, eu reconheço como esse espaço é um espaço de alimento mesmo para a gente, de comunhão, como eu sou edificada a cada dia aqui, a cada reunião, a cada palavra, como me alimenta, como me fortalece estar aqui com vocês. Então, eu espero que hoje vocês saiam daqui também alimentados, que hoje o Senhor ele tenha liberdade para falar aos nossos corações essa palavra antes de... Parece clichê, né? Mas não é não, é a verdade. Essa palavra antes... Desculpa, antes de eu pregar para vocês, essa palavra ministrou muito ao meu coração. Então, vamos lá, né? Quem puder abrir, abre comigo lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 11, eu vou tentar ser objetiva, tá? Atos 23, 11. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Bom, esse versículo, se a gente lê ele sozinho, a gente não entende muito, né? Porque aqui o Senhor estava falando com alguém. Com quem? Com o apóstolo Paulo. E a mensagem do Senhor para ele aqui, quando o próprio Senhor encontra com ele, e essa é a mensagem do Senhor para nós hoje, o Senhor disse para ele: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. E o que estava acontecendo nesse momento? Paulo, ele estava perante o Sinédrio, ele estava sendo acusado, ele estava passando por um momento muito complicado do ministério dele, né? Como em muitos outros momentos ele veio a viver,
Paulo aqui, ele está sendo julgado, ele está sendo oprimido, né, pela opinião pública, pela opinião dos fariseus, dos saduceus, que não aceitavam a forma como ele pregava, né, a Jesus para as pessoas. Então, ele precisou ali se defender, e foi muito complicado que ele passou ali no Sinédrio. Mas quando ele passa por isso, logo depois o Senhor vai até ele dizendo para ele ter coragem. E aqui nessa mensagem do Senhor para ele, eu entendo o Senhor dizendo para ele assim, olha, coragem porque não acabou. Coragem porque o que você passou hoje é só um pouco do que ainda vai vir. Coragem porque nós ainda temos muito o que viver juntos, Paulo. Porque você deu testemunho de mim aqui, você vai dar testemunho de mim ali. Você deu testemunho de mim em Jerusalém, e agora você vai fazer isso também em Roma. E se você voltar na história comigo, você vai lembrar que o Império Romano, nessa época, era muito cruel. O Império Romano não era um império que aceitava, né, a mensagem de Cristo. Muito pelo contrário, foi o Império Romano que, tomando, né, o Israel, a Judéia, tomando ali aquele território, foi o Império Romano que crucificou Jesus, né? Foi mediante castigos do Império Romano que Jesus foi crucificado. Foi nesse molde que Jesus foi crucificado. Então, você pode perceber que Paulo, ouvir do próprio Senhor que ele iria para Roma dar testemunho de Cristo, então você pode imaginar que era muito sério, que ele ainda ia viver, né? E o Senhor está dizendo para ele, coragem. E o começo da história de Paulo com Cristo é muito interessante, porque ainda quando ele perseguia cristãos e ele está indo para Damasco, cumprir uma ordem, né? Cumprir até um desejo dele de perseguir os cristãos lá. O Senhor encontra com ele no meio do caminho. E quando o Senhor encontra com ele no meio do caminho e o próprio Jesus fala com ele, liberta ele, Jesus chama um homem para orar por Paulo, porque no momento do encontro com Jesus, Paulo fica cego. E aí o Senhor ele fala com um homem, olha, vai lá. Gente, eu vou confessar, eu esqueci o nome, tá? Se não me engano, é Ananias o nome dele. Eu acho que era Ananias. E aí o Senhor fala com ele, ó, vai lá orar por Paulo. Ele diz, Senhor, mas olha para quem o Senhor está pedindo que eu vá orar, né? Olha por que o Senhor está pedindo que eu vá orar. Se eu for até ele vai me matar. O Senhor lembra que ele persegue cristãos, né? E aí o Senhor está falando para ele, não, ele é um vaso escolhido. E ele vai saber como importa sofrer pelo meu nome. Gente, isso é muito sério. E eu quero que você entenda a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite não é sobre você sofrer, tá? Não é sobre isso, não. Quando o Senhor fala que Paulo vai saber como importa sofrer pelo nome dele, entenda. Obviamente, a nossa vida não é um mar de rosas, mas Cristo está falando de algo específico que Paulo ia viver ali, tá? Então, a mensagem dessa noite não é sobre você sofrer, sobre você penar, não é nada disso. A mensagem dessa noite ela é bem simples. Coragem. E aí, eu quero deixar aqui essa reflexão. Você já deixou de lado algum objetivo de vida? Você já deixou de lado algum sonho? Você já deixou de lado alguma tarefa simples do seu dia por falta de coragem? Olha, eu não sei você, mas todos os dias eu preciso de coragem. Porque às vezes viver é um ato de coragem. E viver para Cristo é um ato de coragem ao triplo. Porque exige coragem você dizer não para o pecado. Exige coragem você se posicionar diante de um mundo que cada vez mais legitima propósitos anticristãos, princípios anticristãos.
exige muita coragem você manter o seu coração alinhado com a palavra. Eu quero te lembrar um momento, lá em 1 Reis 19, quando Elias, ele acaba de passar por um momento incrível, né? Elias, ele viu o fogo descer do céu, o Senhor confirmando, né, a autoridade dele diante dos profetas ali de Baal, mediante o clamor de Elias, o Senhor responde. E aí, né, o Elias, ele sofre uma ameaça, porque ele mexe, né, com algo muito sério. Ele entra no território de Jezabel, ele entra no território do rei Acabe, né? Ele envergonha os deuses deles, né? E aí eles ameaçam Elias, e Elias, ele vai para uma caverna, né? Mediante a ameaça que ele recebe, ele entra numa caverna. Eu estou simplificando bastante a história, você pode ir lá depois com mais calma, 1 Reis 19, e ler essa história, esse episódio, porque é muito importante esse momento, porque quando Elias ele está ali, o Senhor ele pede a morte para ele, né? Depois de ter vivido algo tão extraordinário quanto clamar e ver o Senhor mandar fogo do céu, confirmando ali, né, o que o Senhor estava fazendo na vida dele, no povo dele. Então, ele, depois de viver isso, esse algo tão extraordinário, ele vai para a caverna e ele pede a morte, porque ele fica com medo, né, da ameaça de Jezabel, ele fica com medo do que poderia estar por vir, né? E o Senhor desperta ele. Em algum momento, o Senhor diz para ele levantar e sair daquela caverna, né? O Senhor diz para ele que o lugar dele não é ali. O Senhor diz para ele seguir e exigiu de Elias coragem para obedecer, né? Porque pensa, uma ameaça vindo de ninguém mais, ninguém menos do que o rei e a rainha, isso é muito pesado. E aí Elias diz assim, no versículo 22, Elias chega a dizer, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, né? Aqui o Elias ainda está no Monte Carmelo, Elias ainda está ali, nesse momento, exercendo a coragem dele, e Elias aqui, ele está desafiando, Elias está desafiando os profetas de Baal. E quando, como eu disse, isso passa e ele sofre a ameaça, ele fala para o Senhor, né, que a morte, no versículo 11 do capítulo 19, o Senhor diz para ele, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então, o Senhor está dizendo, olha, se chegue a mim, para de pedir a morte, se levanta. O caso de Paulo, eu não acredito que tenha sido medo. Então, eu quero dizer para você, às vezes, coragem não é porque você é medroso, não é porque você estava com medo de alguma coisa como Elias. O caso de Elias, ele precisava de coragem porque ele estava com medo. Então, ali só a coragem de obedecer à voz do Senhor e levantar seria a solução para ele continuar o ministério dele. No caso de Paulo, eu não acredito que o Senhor tenha dito isso para ele por medo. Porque se você olhar a história de Paulo, depois que ele se converte ao Senhor, uma coisa que não falta para ele é a ousadia, né? Ele mesmo, em muitas cartas, ele vai dizer, olha, eu falo a vocês com ousadia, com muita ousadia no falar, eu falo a vocês. Ele também vai dizer em algum momento que nós temos que entrar na presença do Senhor com ousadia, né? Então, ousadia, eu acredito que seja algo que não faltava para Paulo. Mas por que o Senhor diz para ele ter coragem se provavelmente medo não era um problema dele? É porque, às vezes,
coragem quer dizer você não parar. Às vezes, coragem não quer dizer só você não ter medo. Coragem quer dizer você não parar. Eu tô num processo, né? Eu tô concluindo a minha graduação. E aí, há algum tempo, né? Eu falei até isso na live da Luana, que eu ministrei na live da Luana. E eu tenho dito muito isso, que tem sido uma experiência muito incrível para mim. Eu estou no momento de escrita, né, da minha monografia, encaminhando para entrega já, em nome de Jesus, e concluindo a minha monografia. E eu poderia ter terminado a minha monografia há muito tempo. Eu poderia ter entregue a minha monografia há muito tempo, eu já poderia estar mais tranquila com relação a isso. Mas qual foi o meu problema? E por que eu digo que essa mensagem ela fala tanto ao meu coração? E eu me coloco também na posição de me alimentar dessa palavra. Porque eu não tinha coragem de continuar escrevendo. Eu olhava para a minha escrita e eu falava, tá muito ruim. Tá muito ruim, como que eu vou mandar isso para minha orientadora? E eu não mandava para ela com, sabe, falta de coragem de continuar. Falta de coragem de ouvir o que ela ia dizer, falta de coragem de saber o que eu tinha que consertar, né? Então, assim, não era medo, mas era uma paralisia. E eu precisava de coragem para enviar o meu material, para poder ajustar o que eu tenho que ajustar, né? E aí, essa semana eu enviei o material, ouvi tudo, né? Todos os apontamentos, e continuei escrevendo enquanto eu pensava, né, sobre esse momento, sobre essa retomada da minha escrita, sobre coisas que às vezes para alguém pode não ser nada, mas para mim significa muito. A minha orientadora ela falou isso para mim, Letícia, seu material está ótimo, você já podia ter terminado. E eu não quero mais que você enrole, a gente vai terminar isso, a gente vai entregar, porque já está ótimo. E aí ela falou para mim, olha, se eu quisesse hoje pegar esses seus capítulos e a gente enviar, estava ótimo. Você não precisa ficar com medo, você não precisa, né? Não ter coragem. Vamos embora, vamos para frente, a gente tem que andar para frente. E ela falar isso para mim me chamou muito a atenção. Ela falou para mim, olha, a gente já caminhou muito e agora é para frente. Não, chega, esse ponto até onde você me mandou, chega, vamos embora, não fica remoendo, não. E hoje o que eu quero deixar para você é isso. Eu sei que todos nós estamos vivendo, enquanto sociedade, um momento muito difícil, né? Eu sei que todos nós, enquanto, às vezes não, você não está nem passando por desemprego, doença na sua casa, mas talvez você está se sentindo fraco espiritualmente. Talvez você precise de coragem para levantar e viver o ministério que o Senhor quer que você viva. Às vezes o Senhor está aí queimando no seu coração alguém que você precisa dar uma palavra, alguém que precisa de você e o Senhor está te dizendo, olha, fala tal coisa para fulano e você está aí parado, né? Porque alguém alguma vez te disse algo que te fez acreditar que não, que você não, que quem é você para ser canal de Deus na vida de alguém, e você acreditou nisso, e você parou. Porque assim como Paulo, às vezes não na intensidade com que Paulo vivia isso, né? Mas as perseguições, elas estão aí. E essas perseguições contra a igreja do Senhor, você se engana se você acha que ela sempre vem no mesmo molde. Às vezes, essa perseguição contra a igreja do Senhor, ela não vem com ninguém te açoitando na sua carne, ela não vem com ninguém fechando a sua igreja ou te proibindo de ler a Bíblia, mas, às vezes, essa perseguição ela acontece quando alguém zomba ou desacredita do potencial que o Senhor colocou em você. E pior do que alguém desacreditar, porque alguém desacreditar não é o problema, tá? O problema é quando alguém te convence que para o Senhor você não está sendo suficiente. Que, poxa, você viver
essa promessa, esse sonho que o Senhor colocou no seu coração? Qual é o objetivo, seja objetivo ministerial, seja objetivo profissional, seja objetivo particular? Qual é o objetivo, o sonho que o Senhor colocou no seu coração e talvez por causa de julgamentos, por causa de problemas externos, o seu interior parou? Parou de sonhar, parou de caminhar, ou nem parou, mas desacelerou. Hoje o Senhor está te dizendo coragem. Hoje o Senhor está nos dizendo coragem. Porque Ele é o Deus que Ele move tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Letícia, mas eu preciso de condição. A condição o Senhor dá. Ah, Letícia, mas eu preciso de saúde para exercer. Eu preciso de saúde para viver. Os sonhos que o Senhor me deu, saúde, o Senhor te dá. O que é impossível para o Senhor? Não tem nada impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Então, coragem. Coragem, porque não acabou. Coragem, porque você ainda tem muito que contribuir com o reino nessa terra. Coragem, porque o Senhor está contando com você. Comigo? Sim, com você. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou. E se você está me ouvindo agora, ou vai me ouvir, porque a live fica salva por 24 horas no perfil, né, da igreja. Se você não está me ouvindo agora, mas em algum momento você está assistindo essa live, eu quero te dizer, não desacredite, nem desanime de nada do que o Senhor tem para você. Não pare, não desacelere nos propósitos de Deus para a sua vida. Não desacredite, porque quando a gente, né, quando falta coragem, a gente para. Quando falta coragem, mesmo tendo chamado, a gente não prossegue. As pessoas que mais surpreenderam Jesus, né? Se a gente for pensar nas pessoas que se encontraram com Jesus ao longo do ministério de Jesus aqui na Terra, as pessoas que mais surpreenderam Jesus, elas tiveram ousadia e coragem. Elas chegaram a Jesus em coragem. Eu quero lembrar com você só um episódio. Aquela mulher pecadora que ungiu o pé de Jesus com óleo e secou com cabelo. E ela chorava, ela ungia com óleo, ela chorava, ela secava os pés de Jesus com cabelo. Ela entrou para encontrar Jesus, essa mulher. Ela entrou na casa de um fariseu que estava recebendo Jesus. Ela interrompeu um jantar que esse fariseu estava oferecendo para Jesus, para poder adorar ele. E se você for pensar também comigo, primeiro, que a mulher não tinha prestígio na sociedade para ter uma atitude como a dela, né? Uma mulher interromper um jantar que um fariseu estava oferecendo era impensável. Ela precisou de muita coragem para fazer aquilo que ela estava propondo no seu coração, para fazer em adoração a Jesus. E eu vou dizer, ela alcançou o coração de Jesus, a ponto dele olhar para o fariseu e dizer, olha, Simão, eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça, você não me beijou, você não... Sabe, Jesus começou a apontar para ele tudo o que ele não tinha feito, né? Como alguém que queria tanto receber, né? Jesus na casa dele. Jesus aponta e diz, olha, essa mulher. Jesus diz para ele, olha a atitude dela. Ela não para de beijar meu pé. Ela está enxugando o meu pé com o cabelo dela. Ela está, em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, olha, ela está me adorando, sem pensar nas consequências que isso vai ter para ela. Olha a coragem dela. E aí Jesus olha para ele e diz, ela muito me amou, porque ela muito foi perdoada. Na frente de todo mundo, Jesus perdoa os pecados dessa mulher, e essa mulher fica para a história, porque ela teve coragem de fazer o que a sociedade, de uma forma geral, dizia para ela que ela não poderia fazer. Interromper um jantar, né? Uma mulher interrompendo um jantar para ter uma atitude como a dela, né?
E ela tem essa coragem. Outra pessoa também que teve muita coragem, que a gente pode lembrar, é a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, né, para a sociedade da época estava impura, não podia estar ali no meio de todo mundo. Mas ela sabe que Jesus vai passar, alguém fala para ela, Jesus vai passar, e aí ela fala, se eu só tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Aquela mulher, 12 anos, ela tentava de tudo. Ela tentava de tudo, não conseguia ficar curada. Ela gastou dinheiro, ela gastou recurso. Ninguém pôde ajudar ela por anos e anos. Mas ela não se deixou abater pela situação. Mesmo profissionais da área da saúde não podendo ajudar ela creu. Ela creu que Jesus poderia. Mesmo aquilo que médico não podia fazer, Jesus ia fazer. Ela tinha certeza que ela não precisava de presepada, ela não precisava de falar muito, ela não precisava de muito tempo, não. Ela só precisava achar um jeito de tocar num pedaço da roupa de Jesus. E aí, em coragem, essa mulher entra no meio da multidão, e era muita gente, porque quando ela toca em Jesus e dele sai virtude e ela fica curada, Jesus para. Ela chama a atenção de Jesus sem Jesus nem ter olhado para ela. A coragem dela significou fé também. A coragem dela significou fé. E aí Jesus para e diz, olha, alguém me tocou. E era tanta gente, mas tanta gente, que os discípulos olharam para Jesus e falaram, olha, está todo mundo te apertando. Como que o Senhor pergunta quem te tocou? Se está todo mundo aqui, a gente não está nem conseguindo conter, né? Eu entendo para eles dizer isso, eu entendo que eles não estavam nem conseguindo conter a multidão direito que queria chegar perto de Jesus, queria tocar Jesus. Mas qual é a diferença dessa mulher para todas as outras pessoas da multidão que estavam tocando Jesus? A multidão apertava Jesus. Essa mulher tocou. É diferente. É diferente quando você anda com Deus em comunhão. Eu vejo muita gente conhecendo Jesus sem andar com ele. Né? É possível uma pessoa que nem crê na existência de Jesus conhecer o que se tem descrito sobre ele. É diferente você saber o que está escrito sobre Jesus, o que a letra, o que está registrado na história sobre Jesus, e você caminhar com ele hoje, porque ele está vivo, nós precisamos lembrar disso. Ele está vivo, vive em nós, e ele tem nos dito todo dia coragem, porque nem pandemia é capaz de te tirar da presença do Senhor e de arruinar os propósitos dele para a sua vida. Eu confesso para vocês que quando começou a pandemia, eu nem imaginava que eu ia pregar. Para mim, ia ser o tempo assim, mais seco da minha vida. E o Senhor, ele tem me surpreendido, né? O Senhor, ele tem me surpreendido. E eu quero encerrar te dizendo que o Senhor, ele quer nos levantar. E você e eu, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que não acabou. Nós precisamos crer quando o Senhor diz, olha, as estatísticas não definem o que eu tenho dito sobre você. O que as pessoas têm feito com você não definem o que o Senhor quer fazer na sua história. Ah, Letícia, mas eu tenho aqui uma ferida porque você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. O Senhor está te dizendo hoje coragem. Porque mesmo no meio de um caos, Paulo, depois disso que ele passou ali em Atos 23, você acha que ele viveu um mar de rosas? Não. As coisas continuaram difíceis, mas ele continuou vencendo, porque ele ouviu a voz do Senhor e ele teve essa atitude de ter coragem. E a cada desafio ele saía mais forte. A cada desafio, o ministério dele se ampliava mais. Cada vez que alguém apedrejava Paulo, a voz dele ecoava mais longe, porque era
o cara que foi apedrejado, e aí todo mundo queria ouvir ele. E o que fluía dele? A vida de Deus. A cada luta que ele passava, ele fluía mais a vida de Deus. Então, eu quero te dizer que eu não sei o que você está passando hoje, tá? Talvez você esteja aí, só Deus sabe como você tem chorado nesses dias. Talvez você esteja aí pedindo ao Senhor socorro. Talvez você esteja vivendo também um tempo que o Senhor tem te surpreendido, né? E eu quero te dizer, não acabou. Se você tem percebido o poder de Deus fazendo milagres surpreendentes na sua vida, eu quero te dizer, não tenha medo do amanhã. O Senhor fará mais ainda. O que olho não viu, ouvido não ouviu, coração nenhum sentiu. É isso que o Senhor tem para nós. E para vivermos isso, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem para vencer, para ninguém roubar a nossa coroa. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades do mal que atuam nas regiões celestiais. Tá? Então, eu e você, nós precisamos lembrar disso. Eu e você, nós precisamos estar firmes na palavra. Eu e você, nós precisamos estar firmes em fé. Porque é assim que nós vamos vencer. É assim que o nosso interior se renova. A Bíblia em algum momento vai dizer, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, ele se renova. Por que se renova? Por causa da vida de Deus fluindo em você de dentro para fora. Talvez você não está vendo nada. Talvez você não está vendo nada. Isso não tem a ver com o que a gente vê. Isso tem a ver com o que a gente crê. Tá? Então, o que eu quero deixar para nós hoje, né? O que o Senhor quer deixar para nós hoje é isso, para nós termos coragem, porque nós vamos vencer. Para nós termos coragem, porque não acabou. Ele não mudou. Ele é o nosso Deus. E nós ainda temos muito que viver com ele. A gente não tem... a Bíblia vai dizer assim, olha... se eu não me engano, é Paulo que vai dizer isso. Olha, se a gente espera pelo Senhor só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que o Senhor tem conosco é para a eternidade. Então, coragem. Coragem. Fica firme, porque o Senhor está aí com você. O Senhor está em você e Ele quer fluir de você. Amém? Aleluia! Lelê, você é uma bênção. Parabéns por essa palavra maravilhosa. Deus continue te abençoando. Palavra muito boa, muito maravilhosa.